Iniciamos a nossa jornada em 2016, quando pouco se falava de cosmetologia natural. O caminho até aqui foi longo, lindo e de muito aprendizado. Me deparei num momento da vida em que eu estava esgotada emocionalmente e em busca de uma nova possibilidade na vida. Mas eu queria fazer cosméticos naturais, porque eu acredito que esses cosméticos que a gente compra por aí não fazem muito bem para o nosso corpo. Mas eu não conseguia. E acabei encontrando cosmetologia do bem. Fiz o curso e virou meu mundo de cabeça para baixo, porque eu acabei encontrando minha verdadeira vocação. Trouxe um novo rumo para mim, muita alegria, muito bem-estar, um propósito de cuidar da vida de pessoas. Eu me inscrevi no curso da Renata e da Yara no final de 2018, porque eu desenvolvi a necessidade muito grande de entender, de ter conhecimento, de ter autonomia, de permitir, de saber o que eu coloco no meu corpo, o que eu coloco sobre a minha pele. Essa necessidade veio com o diagnóstico de câncer de mama da minha mãe. E a geneticista disse para ela que ela não tinha nenhum traço na genética dela que indicasse que ela viria a desenvolver câncer de mama. E que o câncer dela era 100% de origem ambiental. Nos dedicamos de forma intensa, comprometida e consistente todos esses anos, sabendo que o conhecimento é infinito e, por isso, estamos sempre em busca de novidades. Que é simplesmente um divisor de águas na vida de tanta gente, tenho certeza que não só na minha. Eu não consigo dizer nem expressar o amor que eu tenho sentido por isso que eu tenho feito. Eu tô vivendo dos cosméticos naturais. E eu posso dizer, cosmetologia, fiquei muito feliz com vocês, porque realmente pude realizar meu sonho. Lá em casa ninguém mais usa produto que não seja natural. Oi pessoal, que alegria estar por aqui com uma abordagem totalmente nova para dividir com vocês. Quem nos acompanha sabe quanto nós dedicamos para trazer o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o universo da cosmetologia natural. Formulações, conhecimentos, passo a passo, dicas, aulas, orientações. E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque enche o nosso coração de alegria poder ver as pessoas se envolvendo com algo com um propósito maior, que contribui com o todo, que se preocupa com a nossa saúde e sustentabilidade do planeta, que é a cosmetologia natural e do bem. Mostrar para as pessoas uma possibilidade de alinhar trabalho e prazer. Para muitos que estão descrentes e desanimados com o próprio trabalho, parece algo impossível, né? Eu bem sei como é se sentir assim, porque eu já passei por isso também. E é isso que vamos te oferecer aqui com esse conteúdo. Uma grande oportunidade de alinhar paixão, propósito, ânimo, entrega e diversão com trabalho, disciplina, reconhecimento e retorno financeiro, caso seja a sua vontade. Eu sei que se você está aqui, é porque você quer aprender sobre esse universo. É porque você quer saber como unir beleza e saúde e não utilizar substâncias que são nocivas para o seu corpo e para o planeta. Vamos trazer aqui muitos conteúdos para você se sentir confiante e perceber que o universo dos cosméticos naturais é o melhor caminho. E você vai descobrir que você pode fazer o seu próprio cosmético independente da sua formação e que ainda pode fazer disso uma fonte de renda. Já imaginou saber fazer todos os seus cosméticos, de shampoo a creme para os pés? Saber não só o básico, mas se aprofundar de uma maneira prática e didática? Vamos trazer aqui conteúdos inéditos que com certeza vai ser um divisor de água se você quer usufruir dos benefícios dos cosméticos naturais. Se deseja produzi-los e também se deseja transformar isso em um negócio e montar sua própria linha de cosméticos naturais. Nesse vídeo, você vai entender por que trabalhar com cosméticos naturais é alinhar trabalho e propósito e também vai ampliar seu olhar sobre as infinitas possibilidades de criação de um cosmético a partir dos extratos botânicos. E nas próximas etapas, você vai saber o passo a passo para a criação de uma marca de cosméticos naturais e vamos produzir 2 cosméticos, o nosso Multiserum e o Skin Cream, com diferentes aplicações a depender do seu extrato.
E se você ainda não está certo de que isso é possível, eu vou deixar aqui algumas das muitas marcas que nossos alunos já criaram. Então fica aqui que tem coisas maravilhosas pela frente. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Franco e uma das fundadoras da Cosmetologia do Bem, juntamente com a Yara Carvalho. Eu já vivi durante um bom tempo insatisfeita com o meu trabalho, tentando me encontrar e descobrir o que fazia meu coração vibrar. Eu acordava desanimada, não havia entusiasmo, sabe? Para mim, ficou muito nítido o meu desalinhamento com o meu trabalho quando eu comecei a observar os diretores da empresa que eu trabalhava e percebi que eu não queria ser como nenhum deles, muito menos levar a vida que eles levavam, trabalhar da forma que eles trabalhavam, ficar indo em reuniões que me pareciam mais uma disputa de ego, de quem era melhor ou de quem argumentava melhor, do que uma reunião de pessoas com espírito colaborativo, com o intuito de solucionar um problema, de expandir uma causa que todos ali acreditavam. E querendo ou não, no melhor dos casos, eu crescendo dentro daquela empresa, eles eram quem eu seria no futuro, se eu continuasse ali naquela empresa. Eu estava no início da minha carreira e vislumbrando aonde eu poderia chegar se continuasse trabalhando ali. Nossa, como era difícil trabalhar sem motivação, sem me identificar com aquilo que eu estava fazendo, desalinhada de um estilo de vida que eu acredito. Além de tudo isso, sem liberdade para decidir as coisas, engessada dentro de uma empresa, um padrão que era pré-estabelecido por outras pessoas. Falo isso desde coisas simples como precisar ir ao médico no horário comercial e precisar da aprovação de alguém ali dentro da empresa, até decisões mais importantes, como em relação ao rumo da empresa mesmo. Qual era o projeto a desenvolver, como desenvolver, criar coisas novas. Resumindo, sem autonomia para conduzir minha vida. Enfim, eu estava sem brilho nos olhos para o meu dia a dia. Eu sentia que eu estava desperdiçando a minha vida, vendo o tempo passar sem estar satisfeita com a caminhada. Porque quando a gente vive infeliz no trabalho, a gente literalmente está desperdiçando vida. Sabe quando você sente um vazio no domingo à noite pensando na semana que está por vir? Eu já senti muito isso. A Yara chama isso de depressão pós-fantástico, porque o fantástico terminava tarde no domingo, o que sinalizava que a segunda estava próxima. E quando eu estava nesse momento, eu não via muita saída. Eu achava que eu teria que ficar pulando de empresa em empresa para renovar o ânimo com o trabalho e o meu ânimo no início da semana. Eu acredito muito que o nosso trabalho é uma das principais áreas da nossa vida. Afinal, dedicamos muito tempo a ele. E quando isso não te preenche, é bem provável que você não se sinta tão bem. Quando eu consegui perceber onde é que estava o problema com a minha insatisfação com os meus trabalhos, foi aí que tudo fluiu na minha vida. Imagino que você esteja pensando, então, qual era o problema, né? O problema principal era não enxergar nos empregos que eu tinha que eu estava fazendo algo com grande relevância. Eu não sentia que eu estava tendo uma grande contribuição com algo maior, sabe? E depois de perceber isso, e ao mesmo tempo me nutrir de conhecimento, mantendo o meu espírito buscador e curioso, e alimentando aquela inquietude que pulsava dentro de mim, eu consegui concretizar 2 grandes sonhos. O primeiro dele foi a Cosmetologia do Bem, que me realiza por compartilhar e expandir o conhecimento sobre cosmetologia natural para as pessoas em geral e o principal, despertá-las para a possibilidade de criar um negócio com propósito e espalhar beleza e saúde pelo mundo. E o outro, que foi a Be Free Beauty, que é a nossa marca de cosméticos naturais. Porque além de compartilhar conhecimento com as pessoas, eu queria oferecer algo concreto para quem quisesse usufruir diretamente dos cosméticos naturais. Então, com esses 2 sonhos realizados, hoje eu posso te ajudar também a criar a sua marca de cosméticos naturais. Tanto a partir do conhecimento técnico, quanto através de toda a experiência adquirida no processo de criação da nossa marca. Eu estou falando sobre colocar sua alma no negócio,
sobre como ter uma empresa te desafia a dar o seu melhor, a se reinventar e se superar a cada dia. Nós vamos falar disso um pouco mais nos próximos vídeos. E ainda te traz a oportunidade de te entregar para o mundo algo que reflete a sua alma. Ser livre, ter autonomia para fazer suas próprias criações e escolhas. E se você está pensando, mas isso não é para mim, com ela foi diferente, ela conseguiu por causa da formação em engenharia química. Primeiro, eu queria te contar que não existia nenhuma disciplina de cosmetologia na faculdade. E por isso eu quero te falar, pelo amor de Deus, para de arrumar justificativas que te fazem mal, de pensar que você não pode, que você não tem talento, ou qualquer outra desculpa do tipo. Isso é limitação que você coloca na sua cabeça e muitas vezes a culpa nem é sua. A maioria das pessoas tem a mania de colocar dificuldades e obstáculos na frente dos seus sonhos. Eu entendo isso, eu entendo você, porque eu também já coloquei muitas dificuldades para realizar coisas que eu tinha vontade e sempre me colocava numa situação que me fazia acreditar que o que eu queria não dava ou que não era para mim. E ainda eu escolhia e encontrava justificativas fortes para isso. E quando eu comecei a me desvencilhar dessas coisas, dessas justificativas e dessas desculpas, as coisas começaram a fluir na minha vida. E na maioria das vezes, o que eu percebi que estava me faltando, além de uma postura positiva, era encontrar o método certo para fazer aquilo que eu estava buscando. Inspirações, pessoas conectadas na mesma vibe que eu, informações objetivas e diretas. E a verdade é que todo mundo consegue ter isso quando encontra as pessoas certas. E eu e a Yara criamos a Cosmetologia do Bem porque percebemos que muitas pessoas tinham interesse sobre cosméticos naturais e não tinham informações de qualidade por aí. Quando a gente começou, pouco se falava nisso. Fomos uma das pioneiras no Brasil a trazer esse conhecimento sobre cosméticos naturais e, principalmente, de forma descomplicada e acessível. Conhecimentos, dicas, informações didáticas e práticas para você experimentar e verificar na sua rotina diária. Pequenas mudanças que podem gerar grandes resultados. Aprender sobre esse universo dos cosméticos naturais e a sua importância foi algo transformador para mim. E tem uma frase do Einstein que diz: uma mente que se abre nunca mais volta ao seu estado original. E foi bem isso que aconteceu. Vou te contar rapidinho um pouco da minha história. Não sei se você acredita que tudo nessa vida tem uma razão de ser, mas eu acredito muito que as coisas que acontecem na nossa vida sempre fazem sentido, mesmo que na hora a gente não entenda muito bem. Eu escolhi fazer engenharia química, mas não sabia muito bem o porquê. Tinha facilidades com as disciplinas de exatas, mas nada além disso. Ao longo do curso, tive algumas frustrações. A gente estudava, dentre vários assuntos, sobre a indústria química, a exploração sem fim e insustentável dos recursos naturais, muita poluição, muitos impactos no meio ambiente. Eu não me encontrava ali, até que em um momento tive alguns aprendizados que poderiam me levar para a indústria de cosméticos. Mas eu achava fútil e queria fazer algo que tivesse um propósito maior, porque eu acreditava que era isso que preenchia meu coração. Eu não me encaixava ali onde eu estava. E como um primeiro sinal de que nada acontece por acaso nessa vida, eu tive uma alergia de pele. Eu sempre busquei ter uma vida mais saudável, pelo menos desde que eu tenho maturidade para entender a importância disso. Eu me preocupo em me alimentar bem, praticar atividade física, e aquela alergia era algo atípico para mim. Como se não bastasse as bolinhas pelo corpo, que não eram nem um pouco bonitas, né? Elas coçavam muito. Eu sempre fui muito resistente em ir em médicos e principalmente aceitar remédios receitados. Sempre muito desconfiada, teimava em pesquisar sozinha. A dermatologista me diagnosticou com dermatite atópica. Bom, isso quer dizer sem causa definida. E eu me senti muito sem controle da situação. Essa médica me deu algumas orientações, receitou alguns cosméticos para utilizar e, seguindo todas essas sugestões, eu raramente tinha as tais bolinhas. Mas os cosméticos eram muito caros e eu ficava indignada em pagar praticamente uma mensalidade na farmácia.
todo mês estava eu lá comprando os produtos e pagando caro por eles. Além disso, eu queria entender e compreender o milagre contido nesses produtos importados. Comecei a aprofundar nos rótulos e ingredientes contidos em todos os cosméticos e, com a minha veia de engenheira química, esse assunto foi me envolvendo cada vez mais. Eu dividia sempre essas experiências com a Yara. Desde que a gente estava na graduação, a gente sempre conversou sobre alimentação e saúde e a gente encontrava sempre muitas informações confiáveis e de qualidade sobre esses assuntos. Mas o mesmo não acontecia quando o assunto era cosméticos e saúde. E percebemos que não conseguíamos encontrar muitas informações confiáveis. Compramos vários livros, lemos muito material, muitos rótulos, compramos muitos produtos do bem fora do Brasil para testarmos, lermos os rótulos e conhecermos os ingredientes. Compramos também muitas matérias-primas do bem para conhecermos e testarmos. Fiz cursos de formulação de cosméticos ofertados fora do país, mas que precisou de um olhar mais crítico da engenharia química e adaptação para a realidade brasileira. Foram vários testes, vários erros e muitas adaptações. E muito amor e muita inspiração de uma dupla que se conectou lá em 2015 para fazer as pessoas questionarem e terem poder de escolha. Comecei a estudar mais sobre o assunto. No meu doutorado, na época, eu pesquisava sobre um rol de substâncias nocivas chamadas disruptores endócrinos, que prejudicavam a vida aquática, os animais e o meio ambiente de uma forma geral e que podiam estar presentes nos cosméticos. Era um universo imenso e pouco explorado dos cosméticos seguros e do bem. E resolvemos dividir essas informações. E foi aí que eu vi sentido naquela escolha lá atrás de fazer engenharia química numa universidade federal, estudar muito para passar num curso de engenharia que era o mais concorrido da universidade e o segundo mais concorrido de todos os cursos da universidade, ficando atrás somente de medicina. Eu vi sentido em seguir estudando e buscando o meu propósito de vida. Após ter relutado em trabalhar com cosméticos, eu percebi o quanto poderia ser transformador agora que tudo está conectado com um propósito maior, que é inspirar e ajudar as pessoas, compartilhando conhecimento e oferecendo o nosso melhor em uma causa que acreditamos do fundo do nosso coração, que é a cosmetologia do bem. E além disso, quando a gente faz o que a gente ama, algo que faz real sentido para o nosso coração, a gente trabalha muito, tem problemas como todo mundo, mas tem força, ânimo e coragem para enfrentar os desafios que aparecem. E é muito prazeroso ver o que a gente já construiu até aqui. E a gente quer que você sinta isso também. Hoje, o nosso maior prazer é contribuir para que as pessoas se desenvolvam produzindo cosméticos naturais com amor e propósito. E eu não estou falando apenas de sucesso financeiro. Eu estou falando de realização, de saber o que você quer, de ter poder de decisão, de se empoderar e seguir o que você realmente deseja fazer. Ajudar as pessoas e o meio ambiente a se verem livres dessas substâncias virou uma grande motivação para a gente e tem valido cada minuto do meu tempo. A cosmetologia do bem tomou uma proporção tão grande que eu optei por pausar o doutorado para conseguir dedicar, e ter toda a dedicação e a entrega de forma a trazer novidades e atualizações com respaldo. Um trabalho cuidadoso de análise crítica do que se anda falando por aí, para que você receba informação de qualidade. Foi necessário me dedicar e continua valendo cada minuto da minha dedicação. Todo o tempo investido, cada segundo de estudo, 5 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, 3 anos de doutorado, fora os cursos extras. A gente já ajudou muitas pessoas a produzirem cosméticos naturais. São muitas histórias lindas de transformação. Tantos alunos que criaram sua própria marca. Fora as mais de 360 mil pessoas aproximadamente que inspiramos nas nossas redes sociais
Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, site, com várias dicas e informações. 360 mil pessoas, meu Deus, nem eu acredito. Além disso, através do nosso livro digital, que teve mais de 132 mil downloads, todas essas pessoas puderam se aprofundar no universo dos cosméticos naturais. Inclusive, tem a Flávia, que antes de ser nossa aluna, criou a Choice, sua marca de cosméticos naturais, só com os conhecimentos passados no livro. Me inscrevi, recebi as receitas e, por ter alergia a desodorante, foi o primeiro que me chamou a atenção. E sempre muito incomodada com desodorantes e tal. Aí testei o desodorante, gostei demais. E também com essa transição de trabalho, comecei a fazer e criei a Choice. Foi quando aí eu entrei no programa de vocês, fazendo o curso de vocês, mas a princípio eu comecei, até mesmo criei a Choice primeiro com o desodorante. Nós fazemos também aulas com conteúdos específicos e mais profundos, e todo o envolvimento que recebemos nas aulas mostra como as pessoas têm se interessado por um autocuidado, por ter mais conhecimento e saber mais de perto sobre a cosmetologia natural, por se empoderar e não ficar sem poder de escolha por ignorância. E uma coisa eu te falo, depois de hoje, você nunca mais vai pensar sobre cosméticos da mesma forma que antes. Sua visão vai mudar, seu conceito, sua percepção sobre quais cosméticos utilizar ou sobre como fazer cosméticos. Isso é um estilo de vida. Então, desliga o celular, o WhatsApp, fecha a porta do quarto e vamos lá. Agora, eu quero te mostrar por que eu acredito que trabalhar com cosméticos naturais é um trabalho com mais propósito. Simplesmente porque é a possibilidade de você criar uma marca que vai ajudar as pessoas a se verem livres de substâncias nocivas e que pode trabalhar a sustentabilidade na sua criação, na utilização de embalagens mais amigáveis, na escolha de ingredientes menos nocivos, sem teste em animais e veganos, se assim preferir, que contribui com o meio ambiente e com os animais. Você já parou para pensar em todas as substâncias que estamos em contato diariamente através dos cosméticos que utilizamos? Já pensou que elas podem estar fazendo mal à sua saúde, te causando irritação de pele, alergias, problemas hormonais e outros? E, além de tudo, pode ser responsável por um futuro desenvolvimento de câncer? Pode afetar, inclusive, seus futuros filhos? Essas substâncias podem também estar causando problemas e alterações no meio ambiente, na vida aquática, em peixes e animais marinhos, nos solos, nos alimentos que comemos. Não sei se você já ouviu falar num grupo de substâncias que tem sido muito estudado recentemente, chamado disruptores endócrinos. Essas substâncias têm a capacidade de atuar no nosso organismo mimetizando, ou seja, imitando os nossos hormônios e, consequentemente, desregulando diversas funções do nosso corpo. Algumas dessas substâncias podem interferir na síntese e ação de hormônios responsáveis por funções como metabolismo, crescimento, desenvolvimento, reprodução, sono, estado de ânimo, e várias dessas substâncias estão presentes nos cosméticos tradicionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 800 compostos químicos suspeitos de interferir no nosso sistema hormonal, ou seja, de serem os tais disruptores endócrinos. Para você ter uma ideia, uma pesquisa científica foi realizada a fim de verificar o nível de exposição de crianças a essas substâncias. Um grupo de pesquisadores analisou a concentração de 65 disruptores endócrinos em urinas de 300 crianças no Brasil, com idades entre 6 e 14 anos. Essa pesquisa foi iniciada em 2016 e realizada por pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, em parceria com pesquisadores do Departamento de Saúde do Estado de Nova York, e foi publicada na revista científica Environmental International.
Ela apontou que a maioria dos disruptores relacionados ao uso de cosméticos e produtos de cuidado pessoal foram encontradas em maior concentração nas meninas. Essa diferença chegou ao dobro em algumas substâncias, como o triclosan, que está presente em desodorantes e sabonetes antibacterianos, alguns parabenos, que são conservantes em cosmético, e algumas benzofenonas, que são utilizadas principalmente na formulação de esmaltes e presentes em protetores solares, produtos de maquiagem e produtos de cabelo. Isso mostra que esses produtos são uma fonte importante de exposição a essas substâncias. Os parabenos, por exemplo, são muito utilizados como conservantes em cosméticos dos mais variados tipos. Temos o etilparabeno, o butilparabeno, metilparabeno, propilparabeno, isobutilparabeno, isopropilparabeno. São diversas formas dessa classe de substâncias que podem ser encontrados em inúmeros cosméticos, como shampoos, condicionadores, loções corporais. Em um estudo, os parabenos foram detectados em tecidos de mama cancerosos, levantando questões sobre a possibilidade de associação com câncer de mama. Outro destaque da pesquisa, segundo um outro artigo publicado na revista Science of the Total Environment, se refere à presença de fitalatos em pelo menos 90% das amostras de urinas analisadas. Ou seja, é a prova de que estão presentes no nosso corpo, né? Os pesquisadores apontaram que 1/3 das crianças apresentaram níveis tóxicos dessa substância. Os fitalatos são utilizados como fixadores de fragrâncias em todos os tipos de cosméticos e também em esmaltes. Além disso, ele é utilizado também como solventes e na fabricação de plásticos, estando presentes em produtos de limpeza, resina e principalmente em plásticos. Uma outra pesquisa desenvolvida por uma universidade em Nova York apontou que alguns fitalatos bloqueiam a ação do hormônio masculino, a testosterona, em bebês, interferindo no desenvolvimento genital e cerebral de meninos. Cientistas também investigam se a queda da qualidade do sêmen no mundo, verificada pela OMS, está relacionada à ação dos disruptores endócrinos. Apesar das divergências na literatura científica sobre quais concentrações dessas substâncias são consideradas aceitáveis, em 2016, a Comissão Europeia divulgou uma lista com 66 compostos químicos avaliados de terem clara evidência de perturbação da atividade endócrina. Em 2016, os Estados Unidos proibiram a comercialização de sabonetes antibacterianos que contenham 19 ingredientes químicos, incluindo o triclosan, que é um agente bactericida, sob a justificativa de não haver garantias de que essas substâncias sejam seguras. A determinação se baseou em pesquisas que indicaram que a exposição prolongada às substâncias analisadas pode provocar alterações hormonais e aumentar a resistência bacteriana. Alguns estudos indicam que a contaminação por parabenos e benzofenonas também podem estar relacionadas à puberdade precoce e ao aumento de câncer de mama em indivíduos suscetíveis. Percebe como a ciência já está em alerta para o potencial nocivo dessas substâncias, enquanto muito de nós nem nos damos conta disso? E não só os disruptores endócrinos são os responsáveis por essa preocupação. Diversas substâncias utilizadas em cosméticos são derivadas de petróleo e para sua extração são utilizados solventes orgânicos muito tóxicos para o nosso organismo. Substâncias muito irritantes para a nossa pele e que podem inclusive ser absorvidas pela pele e couro cabeludo e causarem problemas de saúde ainda maiores. O formaldeído, sim, aquele que foi proibido para alisamento de cabelos e ainda presente em outros cosméticos como conservante de maneira regularizada pela Anvisa, foi classificado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer dos Estados Unidos como um produto carcinogênico. E alguns liberadores de formaldeído podem causar reações alérgicas na pele e nos olhos. Será que é coincidência vermos cada vez mais mulheres reclamando de queda capilar e diminuição do volume de cabelo? Sinceramente,
eu não acho legal dar enfoque para essa parte ruim. Parece que eu estou sendo negativa, mas a verdade é que quanto mais eu estudo, mais eu me impressiono com o tanto que estamos afetando a nossa saúde sem nos darmos conta disso. E pode ser que você esteja pensando, mas hoje tudo faz mal para a saúde. Eu já ouvi pessoas dizendo, viver dá câncer. Eu realmente acho que não devemos ser radicais na vida e ficar vivendo neuróticos com tudo que nos faça mal. Mas eu acredito muito que podemos utilizar a informação a nosso favor e que podemos decidir o que é bom para a gente ou não e tomar atitudes baseadas no conhecimento e não no desconhecimento. Se tem uma coisa que me incomoda é tomar decisões sem conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? Eu ouvi uma pessoa dizendo, deixa pra lá, tudo faz mal mesmo, e não tendo o poder do conhecimento na mão para decidir conscientemente o que é melhor para ela. É ser enganada por propagandas que induzem a pensar que determinado produto é bom, natural ou saudável e não ter condições de analisar isso. Então, fazendo um apanhado geral para facilitar que você incorpore essa atenção no seu dia a dia, eu posso destacar 7 principais substâncias nocivas ou potencialmente nocivas para se procurar nos rótulos dos cosméticos. A primeira delas é o parabeno e seus nomes INCI, que podem ser identificados nos rótulos, o triclosan, o lauril sulfato de sódio, o alumínio, a benzofenona, o formaldeído e a trietanolamina. Agora, você já entendeu que trabalhar com cosméticos naturais abrange causas muito mais profundas do que simplesmente uma questão estética, né? Se por um lado temos todas essas suspeitas e receios em relação às várias substâncias presentes nos cosméticos, por outro lado, temos o que eu gosto de chamar de o mundo encantado da botânica. É uma parte prática da cosmetologia natural que eu adoro e eu tenho certeza que você vai se encantar também com esse universo infinito que é mais simples do que parece. É uma forma de adicionar propriedades aos cosméticos naturais e uma maneira de simplificar tudo isso e não se expor a todas essas substâncias. Trabalhar com cosméticos naturais é uma maneira de simplificar tudo isso. Acreditamos que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Essa é uma frase do Leonardo da Vinci que a gente acredita muito. E a gente acredita também que é possível produzir cosméticos simples e igualmente eficientes a partir de insumos naturais. Você deve estar se perguntando, nossa, eu nunca vou conseguir saber todas essas coisas e ainda conseguir produzir um cosmético com esses conhecimentos. Mas calma, pode confiar em mim, que é como dirigir. No início, a gente tem aquela insegurança e toda aquela tensão por serem muitas variáveis novas. Pode até parecer um pouco complexo, mas depois fica super tranquilo. É possível produzir um cosmético sem necessariamente ter formação em farmácia, química ou engenharia química, quando se tem as informações corretas e de forma descomplicada. Então vamos lá! Você pode colocar a mão na massa agora. Vamos aqui aprender a fazer o extrato oleoso, mas apenas para você ter uma noção do tanto que a cosmetologia natural é incrível e cheia de possibilidades, nós temos diferentes tipos de extratos. Temos os extratos aquosos, os glicerinados, os hidroalcoólicos e os extratos oleosos. Cada um tem sua aplicação dentro da cosmetologia natural. Para se fazer cada um deles, existe uma proporção entre as ervas, que são as plantas, e os solventes, que são os líquidos extratores, e são os responsáveis por extrair as propriedades contidas nas plantas para conseguirmos levar para os nossos cosméticos. Para os extratos aquosos, o solvente é a água. Os extratos glicerinados utilizam a combinação de glicerina e água, glicerina, água e álcool ou somente glicerina. Os extratos hidroalcoólicos utilizam como solvente o álcool e a água. E os extratos oleosos, como o próprio nome diz, utiliza como solvente os óleos vegetais. Um aspecto muito importante é a proporção entre soluto, a planta, e o solvente.
Soluto é o que eu quero dissolver, que são as plantas, como eu falei, e o solvente é o líquido extrator. Quando colocamos muito soluto, temos um desperdício de planta, já que não conseguimos ter o chamado esgotamento da planta, que é quando conseguimos retirar o máximo ou quase completamente os ativos daquela planta. Já te falo a proporção ideal para você produzir seu extrato oleoso. Antes disso, prepare o recipiente para armazenar seu extrato, de preferência de inox ou vidro, bem fechado e escuro ou longe da luz solar para não rancificar o óleo. E uma boa forma de identificação da rancificação é o cheiro. A gente pode contar com o nosso olfato. O ideal é evitar plástico, principalmente em extratos oleosos, já que o plástico tem afinidade por ativos lipossolúveis, que são aqueles que têm afinidade com o óleo, e pode contaminar o extrato com liberação de substâncias do plástico para o extrato. Um outro aspecto é qual óleo utilizar. Deve-se pensar na relação custo-benefício. Colocar um óleo muito nobre pode gerar um desperdício ou encarecer a formulação, já que há uma perda de óleo no processo de produção do extrato, pois a planta absorve uma parte do óleo para se encharcar e conseguir liberar seus ativos. Você pode utilizar o óleo de girassol prensado a frio, que é uma opção mais em conta, e utilizar o óleo indicado para o seu perfil na próxima etapa. Vamos então à proporção. O recomendado é utilizar a proporção de 20%, ou seja, 20 gramas de erva ou planta para 100 gramas de óleo. Um ponto muito importante: utilize a planta desidratada, ou seja, sem água, para que ela não faça adição de água no óleo e você tenha um produto anidro, ou seja, sem água, e com isso mais facilmente de se conservar. Deixe em contato de 7 a 10 dias no recipiente fechado e longe da exposição solar. Após esse período, faça a separação da erva em uma peneira de inox, a depender do tamanho da erva, ou com um filtro de papel, aquele mesmo que a gente utiliza no café, para coar um café. Lembrando que tudo deve estar bem seco para não adicionar água ao extrato. A validade desse extrato é de 6 a 12 meses e vai depender do óleo, do local de armazenamento, de preferência fresco e sem exposição à luz solar. Pronto, você aprendeu o chamado processo de maceração a frio para a produção de um extrato oleoso. É mais simples do que parece, não é? E para alegria geral, na próxima aula nós vamos te ensinar também o passo a passo para a criação de uma marca de cosméticos naturais. E você vai aprender uma formulação multiuso, que é o nosso Multiserum, e vai tirar de vez da cabeça que você não é capaz de produzir o cosmético, enquanto que, na verdade, o problema está na forma como você enxerga suas criações. Então, não perca por nada nesse mundo, pois vai ser um divisor de água para você. E antes de acabar esse vídeo, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira é que existe uma forma de você retribuir todo esse carinho e amor que a gente dedica aqui e que a gente colocou nesse vídeo também. Rola a página aqui para baixo e deixa seu melhor comentário dizendo o que você achou desse vídeo. E a segunda coisa é te pedir para compartilhar o nosso desafio, divulgando nas suas redes sociais, para a gente espalhar esse conteúdo tão valioso. O nosso desafio tem prazo de validade. Isso significa que não ficará disponível sempre. Então, chama todo mundo para participar com a gente. Estamos te acompanhando nessa jornada para você ser vencedora desse desafio. É a nossa corrente do bem, com conhecimento que transforma e que pode transformar a vida de muitas pessoas. Um beijão e te vejo no próximo vídeo.